eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comente, compartilhe o conteúdo e ative as notificações. A minha entrevistada de hoje é advogada, cientista política e fundadora do Quero Você Eleita. Ela é Gabriela Hollenberg. Oi, Gabi, tudo bom? Oi, Karine, tudo jóia? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, na verdade, desejar sucesso nessa iniciativa liderada por você, uma mulher, então é uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Gabi, vamos começar falando do Quero Você Eleita? Conta pra gente, é um laboratório de inovação política. Como é que funciona esse laboratório? Bem, então, eu vou começar contando que a gente começou em 2020, né? A gente é como uma startup de impacto social, e a gente se propôs, então, a se colocar como uma aceleradora de mulheres na política e formatar, então, serviços para essas candidaturas e para esses mandatos, para que a gente pudesse alcançar o nosso propósito, que é justamente promover a ocupação dos espaços pelas mulheres, em todos os espaços de liderança. E foi uma experiência muito interessante, porque naquele momento a gente montou um produto que era uma consultoria coletiva, em que a gente trouxe ali serviços de toda a ordem, mas tudo que a gente entendia que era importante para uma candidatura de sucesso. Então, seja até a parte de inteligência emocional, marketing, WhatsApp, enfim, toda a parte de estratégia, a parte do jurídico, enfim, tudo que a gente entendia importante estava ali naquela consultoria, mas quando a gente foi, né, vender o produto, a gente entendeu que aquelas mulheres, elas não tinham dinheiro para pagar, mesmo que fosse muito pouco que estava ali sendo cobrado, porque de fato, quando a gente montou o serviço, a gente pensou em vender muito, em escalar, então o valor do serviço realmente era um valor baixo, porque a gente queria que chegasse nas mulheres, mas elas não tinham aquele dinheiro. Então, foi uma experiência rica, porque a gente conseguiu entender a realidade dessas mulheres que são abandonadas pelas políticas públicas e pelos partidos políticos, porque quando a gente começou ali o projeto, a gente já estava atendendo 200 candidatas no Brasil todo, então a gente conseguiu ter ali, né, um contato mais direto com essas mulheres que estão ali vamos dizer, no chão de fábrica, né, que são filiadas aos partidos políticos, ali naquele seu diretório municipal que tem no máximo uma comissão provisória, mas que não tem uma estrutura, e que, claro, o dinheiro não chega nessas mulheres, né? E sem dinheiro você não faz uma campanha vitoriosa, você não consegue converter uma candidatura no mandato eletivo. Então, no caso, quando o dinheiro chegou, por exemplo, faltava ali 2, 3 dias para as eleições, então não tinha nem como você gastar aquele dinheiro de forma eficiente. Então, foi uma experiência rica, 2020. E aí a gente foi atuando, pesquisando, entendendo como as mulheres estavam revolucionando a forma de fazer política, inovando na forma de fazer política, e partindo desse pressuposto de que nós mulheres somos e existimos no mundo de uma forma diferente, né? A nossa forma de ser e existir é diferente, as nossas dificuldades pessoais, enfim, até mesmo fisiológicas são diferentes dos homens, e por isso a nossa participação na política promove tanta mudança. E a gente foi mapeando essas inovações promovidas pelos mandatos femininos, e essas inovações são de toda a ordem, são inovações até, por exemplo, nos conceitos, nos nomes que são dados às coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de violência política de gênero, é só porque tiveram mulheres que nomearam e fizeram uma lei para a gente poder entender que a violência na política, ela precisa ser criminalizada para que ela possa ser punida e a gente possa, né, ser e existir nesse campo também sem violação aos nossos direitos políticos. Sim, mas me conta uma coisa, nesse diagnóstico que vocês fizeram, vocês encontraram de fato muitas mulheres ou poucas mulheres que ansiavam, né, exercer um cargo eletivo, ou seja, tinham esse desejo de se candidatar a algum cargo? Karine, o que a gente conseguiu perceber sim, há muita intenção das mulheres de participar, e não é por outra razão que elas são hoje quase a metade das filiadas dos partidos políticos, mas elas têm problemas muito mais profundos. Essas mulheres, elas estão preocupadas em colocar comida na mesa. Hoje, quase a metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? O número de mães solo no Brasil só cresce. Então, assim, essa mulher sozinha, com seu filho ou sua filha, ou seus filhos,
ela está preocupada em colocar comida na mesa. Então, como é que ela vai para a reunião do partido político? Não é uma prioridade, né? Que horas ela vai fazer isso? Com que dinheiro ela vai pagar esse transporte? Porque o dinheiro é contado. Então, assim, essa é a realidade da maioria das mulheres no Brasil hoje. Então, eu costumo dizer que o buraco é muito mais embaixo. E foi essa a realidade que a gente se deparou, porque eu caminho nessa estrada da participação das mulheres na política de muito tempo, porque eu sou advogada e eu me especializei na área eleitoral. Então, me debrucei sobre isso academicamente, eu me debrucei sobre isso nos projetos de lei. Várias das alterações que aconteceram nos últimos anos, a gente teve uma participação direta nessa negociação com o Congresso ou, né, nas decisões judiciais que foram, que o Judiciário deu e que foram passos importantes. Mas, e a gente ficava nesse discurso muito acadêmico, né? Mulheres, venham para a política, né? Se candidatem, mas assim, o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, quando você se lança no desafio da política, você coloca em risco a sua existência. Então, eu não posso só dizer, vem mulher, seja candidata. Eu preciso dar as ferramentas, eu preciso organizar melhor esse espaço para que ele respeite essa mulher, para que essa mulher não seja violentada e ela não saia ainda mais machucada desse processo, que é o que acaba acontecendo hoje. É o que eu ia falar, é um processo, né? Agora, você chegou a encontrar, assim, qual que é a tendência? Na verdade, as mulheres que já ocupam algum tipo de militância, já estão em algum movimento, já exercem alguma liderança, a tendência são essas mulheres se candidatarem, ou não, você na conversa com a comunidade encontra mulheres que têm esse desejo, mas, como não é prioridade, elas acabam se calando e se afastando. Na verdade, Qual que é o perfil? Então, as mulheres, elas entram na política por uma causa. Então, assim, é muito fácil você encontrar e ter essa clareza ali naquela bandeira. Né? Ou ela é uma liderança comunitária, ou ela, né, tem o seu próprio filho que tem ali um espectro autista e ela está ali lutando para que seja diferente para outras, né? Que é uma pauta das mães atípicas que tem, né, crescido tanto, porque é uma realidade, né? Essas mulheres também são abandonadas pelos seus companheiros, também têm dificuldade de trabalhar porque elas têm que cuidar dessas crianças. E, assim, quem é que olha por elas? Né? Quais são as mães autistas que têm mandato para poder fazer uma legislação adequada? Entende? De onde a representatividade Sim. É sobre isso. Então, assim, de fato, o que a gente pode perceber é que as mulheres entram na política muito mais por uma causa. E aí, cada uma vai ali se apaixonando, né, nesse processo pelas outras causas, que são muitas, né? E o que é interessante, e que a gente vem mapeando com a Quero Você Eleita e atuando de forma suprapartidária em relação a isso, é que o que a gente traz, né, como achado da inovação da mulher no fazer político, é que as mulheres, elas atuam de forma suprapartidária, porque para a mulher o que importa é fazer e não quem faz, o importante é resolver o problema, e problema não falta no Brasil. Exatamente. Né? Então, as alianças que vão sendo construídas e ali a força que a bancada feminina tem hoje é exatamente a expressão disso. Hoje, se você olhar para a composição atual da bancada feminina da Câmara, você tem como coordenadora da bancada a Benedita da Silva, que é uma mulher negra, né, constituinte de mais de 80 anos, que é do PT, e você tem na mesma chapa, consensuada, né, e por aclamação que foi construída, né, pela negociação, a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca, que é do PL, mas que tem um histórico de promover inúmeros avanços em relação à própria bancada feminina no Congresso. PT e PL unidos remando na mesma direção. Isso só as mulheres conseguiram promover. E é exatamente o que a gente precisa, porque a gente precisa partir de um diálogo inclusivo, uma escuta ativa, né? Uma construção coletiva. Hoje, o que a gente tem é uma grande crise de representatividade. As pessoas não se veem representadas pelos, né, deputados, pelos senadores, senadoras, governadores. Entende como é profundo você ter a necessidade de recuperar o diálogo? E as mulheres estão entendendo isso e conseguem fazer isso. É claro que não é em todos os ambientes, em todos os espaços, e todas as mulheres. Mas aquelas que já entenderam que quando a gente está unidas, remando na mesma direção, a gente tem pautas que são muito mais comuns, tem muito mais coisa que nos une do que nos desune, né? É verdade. A pauta da mulher, ela, se você for olhar, tanto é que a gente no governo Bolsonaro, que era um governo conservador, muitas pautas progressistas para as mulheres foram aprovadas. E a gente tem uma subrepresentação, né, em todas as esferas, tanto no poder executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. Mas se a gente pegar o legislativo, por exemplo, a gente está até muito aquém da média mundial.
A gente tem na Câmara uma representação abaixo de 20% e no Senado também. Você acha que essa subrepresentação feminina no parlamento se deve ao quê? Bem, aí tudo começa nos partidos políticos, né? Eu costumo dizer que os partidos querem as mulheres candidatas, eles não querem as mulheres eleitas. Verdade. Então, quando eles vão ali, né, construir as candidaturas, distribuir os recursos, eles não estão levando em consideração isso. Olha, eu vou distribuir de forma estratégica, de forma que seja a mais eficiente possível para que eu possa eleger o maior número de mulheres. Não é assim que é feita a distribuição de recursos pelos partidos políticos no Brasil. E aqui, assim, não estou fazendo crítica a A ou B, porque isso é algo generalizado, né? Você, com toda a inteligência de dados que a gente tem hoje, os partidos políticos não têm, muitas vezes, acesso ao cadastro atualizado dos seus membros, eles não conseguem ter um mapeamento qualificado, né, de quais são essas candidaturas, percentualmente, como é que, né, assim, o que está se desenhando de forma racial, por exemplo, porque, querendo ou não, a gente também tem uma cota de distribuição de recursos que leva a questão racial em conta, né? Enfim, e essas mulheres, né, onde elas estão, são candidatas a prefeita, são candidatas a vereadora, como é que eu vou distribuir isso, né? Qual é a lógica dessa distribuição? Infelizmente, ainda está muito na mão dos homens, né? Os tesoureiros, na maioria, são homens, né? Os presidentes, na maioria, são homens. Então, assim, ainda são homens definindo o destino das mulheres, né? Ainda são homens que têm controle sobre esse recurso. E sem recurso você não elege ninguém. Sem dinheiro você não elege ninguém. E quando você falou que os partidos querem mulheres candidatas e não eleitas, na verdade eles estão cumprindo a cota, né? Que é estipulada por lei, se não me engano é 30%, não é isso? 30% de candidatos, 30%, no mínimo, exatamente. E a maioria cumpre o mínimo, né? Não vai além dos 30%. Isso aí já demonstra a falta de desejo mesmo, né? Que mulheres se candidatem. É tão profundo isso, porque a gente olhar, né, a colocação do Brasil, né? Porque comparando, inclusive, com os países da América Latina, a gente está sempre nas últimas posições. Assim, é muito vergonhosa a nossa posição. E, ao mesmo tempo, as nossas conquistas elas acabam sendo muito mais demoradas se a gente olhar, né, para os outros países da América Latina, porque às vezes o brasileiro tem essa coisa muito, né, de achar que a gente é melhor do que, sei lá, a Argentina, que o Chile, que o Uruguai. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a representação feminina na Argentina, a Argentina está anos-luz do Brasil, né? Quando a gente olha para o México é metade. Né? O México acabou de eleger a sua primeira mulher presidente. Exatamente. Então, assim, por que isso é importante? Mas isso, imagina, né? Por mérito, cada uma, enfim, né? Tem o discurso. Sim. Mas, assim, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de trazer esse discurso, que é de uma burrice tremenda, porque, assim, a gente está falando de mais da metade da população, mais da metade do eleitorado, e quase a metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Ou seja, o dinheiro está na mão das mulheres. Se eu coloco as mulheres melhor posicionadas para poder pensar políticas públicas, eu estou falando de um aumento no produto interno bruto do país. É um impacto direto na economia. Então, assim, até quando eu levo para o viés econômico, né? Se a gente tem que pensar, enfim, o que o mercado quer ou deveria querer, é uma burrice que a gente não pense nisso de uma forma estratégica, porque a gente está falando de um país que vai envelhecer, que já está envelhecendo, né? E a gente precisa construir um cenário de maternidade sustentável para essas mulheres, porque se as mulheres não quiserem ter filhos, né? O que a gente vai viver e já está vivendo? Vamos ver uma grande crise econômica, porque a Previdência não vai dar conta de poder bancar, né? Vai faltar mão de obra e vai, né? Assim, vamos colapsar. E já estamos colapsando, porque quando a gente olha para os índices, o Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo, sendo as mulheres e as meninas as maiores vítimas. Gabi, então, na sua fala, você cita que a maioria do eleitorado é feminino, né? São as mulheres. E mulher vota em mulher? Bem, então, a gente tem várias camadas aí. Primeiro, essa mulher se vê representada por outra mulher, né? E nem todas as mulheres estão nesse debate, se colocando nesse debate e entendendo da relevância de ter outra mulher te representando. Mas a gente também tem um grande desconhecimento sobre as candidaturas femininas porque chegam menos recursos. Então, se chegam menos recursos, essas mulheres são candidatas que são menos conhecidas também, tiveram menos estrutura para fazer sua campanha, né? São mulheres que não tiveram o mesmo espaço que outros homens para ocupar cargos
públicos, por exemplo, como secretário, né, como secretário municipal, como secretário estadual. Então, né, acaba tendo uma dificuldade maior para que esse nome se torne competitivo, para que essa mulher se torne conhecida. Então, tem sim a importância e a relevância da gente estar trazendo esse debate de você, né, enquanto cidadão, enquanto cidadã, você leva isso em consideração quando você vai votar, né, de olhar primeiro para as mulheres, considerando que a gente tem uma necessidade de avançar nessa questão? Eu sei que sim, levo isso em consideração e fui questionada até pelo meu filho, porque meu pai era candidato na última eleição a deputado federal. E aí o meu filho me vendo ali, fazendo toda a defesa do voto das mulheres, ele falou assim, mas você vai votar num homem? Olha, que legal. Entendeu? Aí eu assim, meu Deus, mas filho, ele me deu Como a é que eu vou vida. explicar, né? Eu preciso ser grata a ele porque ele é o meu pai. Então, esse eu vou fazer uma exceção, filho, mas todo o resto a gente vai votar em mulheres. Então, você vê como é, né? E eles estão ali nos observando também, Sim. aprendendo. Né? Agora, o que você falou, a mulher tem que votar em outra por afinidade de pensamentos, de crenças, né, de ideais. Mas existe esse machismo, né, da mulher votar em outra mulher porque é recente a gente ver uma mulher num cargo de liderança, num cargo de poder. Eu acho que aí é um preconceito de homens e mulheres. E aí é uma coisa também de que a gente acaba colocando o sarrafo das coisas da mulher sempre mais alto. Então, assim, por exemplo, né, o fato da gente ter tido uma presidenta, né, uma presidente, né, a Dilma, Mulher. e, e ela ter passado tudo que ela passou, enfim, tudo que aconteceu, na verdade, muitas pessoas acabam trazendo isso como uma experiência negativa de uma mulher no poder. Mas, na verdade, a gente também teve homens que passaram pelo mesmo processo político e também foram impeachmentados. Então, assim, né, sempre é uma O régua... julgamento é maior, é Exatamente, diferente, né? exatamente. Como a gente tivesse que fazer ainda mais e como, não, como a gente não pudesse ter nenhuma mulher medíocre no poder, se a gente tem tantos homens medíocres, por que não podemos ter mulheres também? Né? É verdade. E como que a gente muda esse cenário? Como é que a gente traz mais mulheres para participar da política? Bem, aí a gente tem que ter, assim, um trabalho que vai desde a escola, né, essa educação para a cidadania, né, até a gente ter um trabalho de resgate mesmo dessa população para essa sociedade civil, né, se ver como participante do processo. Então, a gente tem hoje tantas ferramentas, por exemplo, de tecnologia, né, de tecnologia para governos, né, de tecnologia de inteligência de dados. Então, por que não, né, aproximar esse cidadão, essa cidadã do governo, da gestão, para você poder ter uma construção de uma política pública hoje, por exemplo, com muito mais qualidade, né, muito mais eficiente e, de fato, gerando ali, por exemplo, uma grande economia, né, uma eficiência maior naquele gasto daqueles recursos públicos. Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo uma grande transformação, né, uma grande revolução que a tecnologia está trazendo, talvez a maior revolução que a gente já tenha vivido vai ser essa, né? E pouco a gente debate sobre o futuro da política, né? Porque, no fim das contas, a gente fala sobre o futuro do trabalho, né? O futuro do esporte, enfim, o futuro, né? Enfim, da locomoção, dos carros, mas e o que vai ser, né, do futuro da política? Porque a gente vê essa crise de representatividade que não é só nossa, né? A gente vê os extremismos acontecendo, que também não é uma realidade só nossa, mas ao mesmo tempo a gente não vê que ninguém trazendo essas ferramentas todas para que a gente possa construir uma solução. Porque é isso, por que eu não posso colocar a inteligência artificial ao meu serviço no sentido de a gente poder construir consensos políticos? A gente vê, na verdade, uma criminalização da política, né? Eu sou a favor que tenha a política como matéria disciplinar na escola. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por quê? Eu falo, assim como a gente tem as outras matérias, é importante hoje em dia as escolas têm a educação financeira. Por que não a educação política? A gente não está falando de uma matéria, uma disciplina partidária, né? A gente está Sim. falando de conceitos. Enfim, eu acho super importante e eu acho que um avanço do país seria as nossas crianças aprenderem política nas escolas. Eu não tenho a menor dúvida. Essa educação cidadã mesmo, né? Quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, Exatamente. né? O que nos constitui, né? Quais são os compromissos que a gente fez ali na Constituição, pelo menos o básico, quais são os direitos fundamentais, enfim, né? Até para você poder aprofundar esse debate, né, enquanto população, você ter um controle maior dos recursos, você poder ter um orçamento mais participativo com as pessoas de fato conhecendo sobre isso, dizendo onde que elas precisam que aquele dinheiro seja aplicado, por exemplo.
Ô, Gabi, você nunca pensou em se candidatar? Ai, Karine, eu já pensei, assim, muitas pessoas já me perguntaram, né? Eu tenho uma família política, o meu pai é político, né? Foi, enfim, deputado distrital, federal, senador, Governador. governador. E eu acompanhei toda essa trajetória muito no bastidor, porque eu sou advogada eleitoral e eu sempre advoguei ali. Desde quando eu comecei a advogar, eu comecei a advogar para ele. Enfim, acompanhei toda essa, né, trajetória dele. E, assim, o que eu posso dizer? É muito fácil eu ficar aqui dizendo para as mulheres se candidatarem, né, nesse bastidor e nunca me colocar, enfim. Então, eu sei que Uhum. tem talvez uma incoerência nisso, mas eu primeiro já me enxergo na política. Eu acho que o que eu faço como empreendedora social já é fazer política. A gente atua muito no Congresso Nacional com muitas pautas, então, assim, mesmo a gente liderando uma iniciativa que é uma iniciativa com fins lucrativos, porque a gente precisa, de fato, né, pagar os boletos, né, e fazer as coisas acontecerem. Mas a gente, por exemplo, a gente tem uma discussão, né, já está tendo aprovação no Congresso da anistia, né, a anistia dos partidos políticos, Sim. né, referentes ao dinheiro que não foi aplicado para as mulheres, para os negros e também outras irregularidades nas prestações de contas. Então, a gente atuou muito para que isso não fosse aprovado. A gente conseguiu adiar muito isso, mas, infelizmente, o Congresso acabou de aprovar. A gente tem uma atuação, por exemplo, nas assembleias de buscar que elas criem as procuradorias das mulheres nas assembleias, assim como a gente tem a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara, no Senado. Então, a gente trabalha muito também levando esse conhecimento. Então, eu já me vejo fazendo política. E eu amo política. Mas eu também sei que uma vez que eu me lance na política, eu vou sofrer todos esses desafios que a gente, né, que eu tanto falo e que tanto aviso e que tanto ajudo a formar essas mulheres para que elas cheguem com ferramentas para, né, avançar e atravessar esse processo. E abrir mão da minha vida privada, né? O meu filho tem 7 anos, eu sei qual vai ser o tamanho da ausência, maior ainda, porque eu já sou Sim. uma mulher que trabalho fora, que tem um escritório, que tem uma outra iniciativa, então muito ativa, né? Que Uhum. tenho muitas agendas, palestras, viagens. Então, trazer mais esse componente para minha vida agora, eu acho muito delicado, em especial por conta do meu filho. Mas eu não descarto, porque é isso, né? A vida é muito dinâmica, então quem sabe mais na frente, quem sabe quando o Rafa for um pouco maior, enfim, né? Mas hoje eu não considero, né, né, e não tá no meu mapa Não é no um desejo, momento. né? Não Eu é. super concordo com você. Eu acho que, primeiro, tudo é política, né? A gente tem política em tudo. E a gente não precisa estar num cargo eletivo para fazer política, exercer a política. E, às Sim, vezes, até a gente fora, a gente tem uma contribuição maior do que num cargo eletivo. exatamente, Agora, exatamente. assim, por exemplo, a minha experiência é diferente da sua. Você falou que viu seu pai em casa fazendo política, né? Você teve toda essa experiência. No meu caso, eu tive a minha mãe fazendo política. E aí eu convivi mais com os desafios e com os problemas de uma mulher candidata. Minha mãe foi candidata 3 vezes. Olha, E eu me apaixonei pelo tema da política, mas muita gente também me pergunta: você não quer se olha. candidatar? Eu não. Mas por quê? Você gosta tanto de política? Eu falei: eu gosto de fazer política, mas eu não preciso do cargo eletivo. Agora, talvez o meu desejo não seja de se candidatar, por quê? Porque eu vi o sofrimento da minha mãe, Pois é, então, né? E eu acho que não mudou muito, tá? Eu tô falando aqui dos anos de 1990 para hoje. Claro, a gente teve avanços, mas eu ainda vejo que tem não, muita tem coisa. muita, assim, imagina, primeiro a violência real mesmo, né? Assim, para além, né, eu vivi com meu pai, né? Você estava falando assim, a gente viveu momentos muito delicados, né? Assim, em todos os momentos da trajetória dele, em algum momento, né? Uhum, E a família sofreu, né? Porque o ataque não é só a ele, o ataque é a família, né? E exatamente. tem situações de ameaça de morte, né? De ter que andar com segurança. E você perceber que, de fato, né, a segurança da tua família está em jogo, de verdade, assim. E isso é muito sério. Por isso que eu Sim, falo, cara, se eu puder, eu quero preservar meu filho. E a gente vê como as mulheres que estão na política, seus filhos, suas filhas, também são alvo dos ataques, né? Assim, a Manuela Dávila sofreu isso com a sua filha, sim. né? Enfim, e outras também, né? Sofrem também. Olha, essa violência de gênero, por exemplo, a minha mãe, a primeira vez que ela foi candidata, ela tinha um Fusquinha. E ela fez uma dissidência de partido
e ela sofreu um atentado. Olha, Afrouxaram as rodas, os parafusos, né, olha da roda isso, do carro. olha E isso. quando ela foi andar, Tô na toda segunda arrepiada. eleição, se não me engano, que ela participou, eu fui embora pro exterior fazer intercâmbio, porque eu não queria viver isso. Sim, E é o que você falou, então a sim. gente vive muito, muito real isso, né? Não é só É, a pessoa que está vivendo aquela situação. não Todo é. mundo participa. Todo mundo participa, a família participa e, assim, e quando é uma mulher é muito mais difícil, muito mais desafiador, muito mais grave. Então, assim, não importa o cargo, não importa o partido, não importa o país, né? Toda mulher que se lança no desafio da política coloca em risco a sua própria existência. E aí eu, né, assim, coloco, isso, Dilma Rousseff, Simone Tebet, Tabata Amaral, e a gente pode ir também, Michele, Damares, todos os Sim, lados, Janja, todas as mulheres sofrem. é um preço muito alto, né? Aí tem que saber se cada uma está disposta a pagar. Voltando ao Quero Você Eleita, quais são os desafios que você encontra no Quero Você Eleita? Bem, na verdade, assim, a gente hoje, né, temos as nossas, né, a nossa monetização, né, que a gente está construindo e que ela tem eixos diferentes. Então, hoje a gente tem algumas formas de monetização. Então, uma delas é os eventos e palestras. E aí a gente tem avançado muito porque a gente tem construído contratações bem importantes com os tribunais regionais eleitorais, com assembleias estaduais, com a OAB, enfim, fazendo esses eventos de formação, informação, imersões, com design de experiências, com tecnologia do afeto e fazendo esse laboratório de inovação política funcionar. Então, a gente chama essas mulheres, a gente desenha toda uma experiência para que elas saiam transformadas dali, para que elas, de fato, entendam que não estão sozinhas, para que elas entendam que elas precisam formar uma rede de apoio, de acolhimento, de afeto, e que isso precisa partir dela. A gente trabalha muito também trazendo as metáforas da natureza, assim, esse aprendizado com a natureza para dentro dessas relações. Então, a gente traz, por exemplo, nessa questão da construção de redes, o exemplo das árvores. As árvores se comunicam no raio de 40 quilômetros, né? A partir das suas raízes. Então, por que não, né? Nós mulheres, enquanto cada célula, né, que compõe essa rede, que a gente possa tecer essa rede para que a gente possa ser rede de apoio umas para as outras, independente de qualquer coisa, na política, né, enfim, como mulher, a gente possa realmente dar as mãos e atravessar os nossos desafios. Mas quem tem interesse em se candidatar pode procurar diretamente vocês? Pode procurar diretamente. A nossa outra faixa de monetização, que eu estava para poder concluir, são os serviços, as consultorias. E aí a gente tem todos os serviços que uma campanha eleitoral precisa, que o mandato precisa. Então, toda a parte de media training, fonoaudióloga, né, toda essa parte de comunicação. Tem a parte de construção de marca pessoal, então até para ver coloração, para ver o que fica melhor, o que comunica melhor. A parte de marketing digital, de estratégia política, enfim, tudo isso a gente tem no nosso hall de serviços. Enfim, para além disso, né, eu atuo como advogada também nas eleições, então a gente também está aí atuando com algumas campanhas municipais. E um outro eixo de monetização, que para agora talvez não chame tanta atenção, porque está todo mundo pensando na eleição, mas que a gente atua também, é a intermediação de negócios de tecnologia para governo. Porque, como a gente se propõe a ser esse elo entre as mulheres, a política e a tecnologia, a gente acredita muito que a transformação digital ela é uma realidade, ela é muito necessária, em especial no cenário de escassez de recursos que a gente vive, né? Os municípios brasileiros não têm muitos recursos, e com a necessidade da gente avançar, seja com a inteligência de dados, seja para a gente zerar filas, seja para a gente poder digitalizar os serviços e conseguir entregar para o cidadão, para a cidadã, uma prestação de serviços mais eficiente. A gente tem, né, essa curadoria de soluções no nosso portfólio, e a gente também oferece isso para as prefeituras, para as assembleias também. Gabi, e como é que os homens podem ajudar nessa equidade de gênero na política? Bem, eles podem se engajar em campanhas femininas, eles podem compartilhar conteúdos dessas campanhas, né? Eles podem ser eleitores conscientes, escolher mulheres nessa próxima eleição. Enfim, tem muita forma de ajudar. Eu acho que prestar atenção, né, nessas mulheres, ajudar a divulgar o trabalho de mulheres, reconhecer o trabalho de mulheres, tudo isso já é alguma coisa. Você é uma otimista ou uma pessimista em relação a essa equidade na política? Você acha que a gente ainda... Claro, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, mas
ainda demora muito pra gente garantir essa Então, equidade? eu vou querer ser sempre uma realista esperançosa. Perfeito. A gente evoluiu muito, né? Não dá para negar, e eu que estou acompanhando isso já de muitos anos, porque a gente, né, vinha fazendo esse trabalho enquanto, né, academia, sugerindo mudanças, a gente conseguiu avançar. A gente tem hoje recursos que são destinados. As nossas leis são boas. A gente tem grandes avanços nas nossas leis. Qual é o problema? Elas precisam ser cumpridas. A gente está falando hoje, né, de quase uma década de anistia aos partidos políticos. Não faz sentido a gente ter regras que não são cumpridas e são anistiadas. Assim a gente não vai evoluir mesmo. Então, assim, mas vamos enfrentar esse problema de frente, então, né? Vamos dialogar com esses partidos, então, de uma forma que. Qual é a proposta de solução? Porque não dá para a gente poder fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Né? Então, se eles querem, de fato, uma solução, se eles querem, de fato, estar com a gente para construir uma realidade diferente, porque é importante, vamos então falar de cota de cadeira, né, no Senado, na Câmara, para a gente poder partir de um outro patamar, porque também quando a gente fala de cota de cadeira, isso tem um impacto grande, porque tem quase 1.000 municípios brasileiros que não tem uma mulher na Câmara de Vereadores. Então, você já eleva muito o número de mulheres que vão estar na base, né, e vão estar ali avançando. O que eu acho triste é que isso não seja uma pauta, assim, de governo, mas não governo, de Estado, sabe? Uma pauta que seja vista como independente de governo. A gente precisa falar disso e a gente precisa avançar. E não é porque a gente está pedindo, é porque é o que precisa acontecer, assim, é só para que a gente tenha ali integridade democrática, que a representatividade seja honrada na forma como tem que ser. Você falou em cota de cadeira, vamos só explicar que a cota de cadeira é 50% para as mulheres, 50% para os homens, não é isso? E com essa obrigatoriedade, né, de Então, na eleger. verdade, assim, quando a gente fala de cota de cadeira, é importante, primeiro, assim, para quem não entende, né? Tem uma coisa é a cota de candidatura, que hoje a gente tem, Exato, que é a o gente mínimo tem, 30%, e a outra coisa é a cota de cadeira, que significaria que a gente já partiria daquele patamar, ou seja, no mínimo, a gente já teria ali aquele percentual definido de cota de cadeira eleitas, né? Só que, exato. na verdade, os patamares que são colocados nas propostas não são 50-50. São de 15%, de 18%. E aí, por isso é que é tão difícil essa negociação, porque os movimentos sociais, coletivos, óbvio, querem mais. Sim. Né? Mas os homens não estão dispostos a dar mais. E aí a questão toda é, vamos aceitar o que eles estão dando e aí, né, depois a gente tenta avançar, ou vamos ficar aqui brigando pelos 50 e não vamos conseguir nada, porque é um pouco né, a realidade que se coloca. Então, assim, eu acompanho muito essa parte, né, da incidência no Congresso também, porque eu participo de outras iniciativas, tem Elas Pela Vista também, que é uma associação que eu participo, que é já das advogadas, né, enfim. Mas então a gente precisa negociar, a gente precisa avançar, vai ter que negociar e vamos dialogar. Eu falo que a gente tem que montar ali uma mesa de negociação e construir algo a partir disso. E até porque esse percentual de 15, 20% já é o que a gente tem. É o que a gente consegue eleger, né? Exatamente. Então... Mas, assim, qual é o argumento que a própria bancada feminina, quem defende, né, que a gente avance nessa proposta do jeito que está, coloca? É que você tem isso, a questão de 1.000 câmaras municipais que não tem ninguém. Então, essas você já coloca muito para cima, e o que você já tem, você já garante. Então, aí sim você teria um salto numérico absoluto e até percentual posteriormente também, entendeu? Então já teria um acréscimo. Acho que é muito pouco, mas é só para poder justificar como é que a bancada feminina que está lá muitas vezes acaba defendendo só essa proposta, porque não vê outra forma, pelo menos garantindo esse avanço, sabe? Mais ou menos por aí. Até porque, se eu não me engano, dos nossos 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos um total de pouco mais de 600 vereadoras. Tirando o DF, né? Que o DF não tem. Mas dos 26 estados, isso pouco. dá o quê? Uns 12% de representação feminina. E prefeitas também, é a mesma coisa, muito pouco. E você não vê, por exemplo, o movimento dos partidos, poxa, aqui, deixa eu cuidar dessas prefeitas. Né? Como eu tô com a Quero Você Eleita, eu tenho conversado muito com os partidos, presidentes de partido. Você não chega, no geral, lá e fala assim, né? E você tem uma relação numerosa de candidatas mulheres que são estratégicas. São pouquíssimas, na verdade, entendeu? Então, assim, e nem essas você tem garantia de que o dinheiro vai chegar e a gente fica nesse cenário de insegurança. Então, como é que você planeja uma campanha
sem saber quanto é que você vai ter de dinheiro. De governadoras, por exemplo, dos 26 estados mais o DF, a gente tem 2 governadoras. Exatamente. Rio Grande do Norte e Pernambuco. Pernambuco. É só isso. É muito pouco, Muito né? pouco. Capitais, só uma mulher também, que é a prefeita Cíntia lá de Palmas. É mínimo, mínimo, né? Muito pouco. Você, como advogada de direito eleitoral, você acha que a justiça eleitoral poderia informar mais? Poderia fazer algum trabalho, alguma campanha, não sei, de sensibilização dessas mulheres? Olha, eu acho que a justiça eleitoral ela tem avançado bem nisso, assim, tem muitas campanhas, né, enfim, seja de voto, seja de mobilização para as campanhas femininas, seja de violência, então a gente avançou muito nessas campanhas publicitárias, né, assim, acho que de uma forma até bem engajada mesmo do tribunal, sendo bem inovador nessa pauta, né, de tomar a frente, né, de fazer campanhas publicitárias mesmo. E, assim, e também muito importante o trabalho que ele vem fazendo nas decisões judiciais. Hoje a gente tem muitos processos de cassação, por exemplo, de chapas por candidaturas fictícias, né, que são as vulgarmente conhecidas candidaturas laranjas. E aí, assim, a gente teve um avanço com isso, no sentido da gente ter um pedagógico, caça a chapa toda, e, né, assim, os partidos vão olhar para isso, mas, ao mesmo tempo, muitas mulheres foram caçadas também, porque quando você caça a chapa toda, então você pode ter eleito mulheres e você está caçando. Então, tem uma série de incongruências nos resultados também por conta da aplicação da política afirmativa nesse sentido, da cassação da chapa. Então, tem um monte de nuances aí, né, por conta dessa atuação, mas, no geral, a justiça eleitoral foi muito importante para que a gente tivesse muitos avanços. Avanços na destinação dos recursos para as mulheres, então também a gente teve a decisão do Supremo em relação à destinação do percentual mínimo de 30%, né, dos recursos do fundo partidário, e depois a justiça eleitoral estendeu isso numa resposta à consulta feita pela bancada feminina para dizer que esse percentual também se aplicava, por exemplo, ao fundo eleitoral. Então, né, isso foi importante. E, da mesma forma, essa questão racial, que também foi uma decisão judicial, que, né, assim, primeiro pela justiça eleitoral numa consulta, depois o Supremo dizendo que já avalia para aquela eleição. Então, assim, são avanços. Claro que a gente fica sempre também na ponderação de, peraí, será que não está invadindo demais? Mas são avanços muito importantes que, se a justiça eleitoral ou o Supremo não tivessem dado espaço, a gente ia demorar muito mais tempo para poder evoluir mesmo em relação a essas temáticas. Gabi, mostra sua tatuagem pra gente e conta o porquê dessa frase. Ai, aqui. Eu sou uma, mas não sou só. A gente na Quero Você Eleita, né, a gente atua como uma construção coletiva, né? Então, tem uma... Essa é uma frase, né, que eu conheci, é uma frase que eu conheci a partir da música da Suede Nunes, que é Povoada, é uma cantora negra do Recôncavo Baiano, e para mim significa muita coisa, porque a gente tá, né, é um sonho, né, a construção desse projeto da Quero Você Eleita. Eu tenho esse sonho, que é ver as mulheres e as meninas ocupando e povoando a política, e que as mulheres e as meninas sejam livres, e liberdade é não ter medo de viver, não ter medo de existir, não ter medo de andar por aí. E eu acredito muito na potência desse sonho, então eu sempre convido, né, a gente tem andado pelo Brasil, eu sempre convido todo mundo, né, a dar as mãos, né, e a gente intencionar junto, né, eu uno as minhas mãos às suas, eu uno o meu coração aos seus, para que juntas e juntos possamos fazer o que eu não posso fazer sozinha. Eu sou uma, mas não sou só. Então, eu sempre estou convidando as pessoas, né, a plateia, a todo mundo que está participando com a gente no projeto, de estar vivendo esse sonho, caminhando esse sonho, para que a gente possa realmente ver a mudança que a gente quer construir nesse mundo, que é essa política feminina, de diálogo inclusivo, de escutativa, de construção coletiva, para que a gente possa realmente viver, né, no futuro o que a gente realmente almeja para os nossos filhos, para as nossas filhas. A gente está vivendo uma situação tão delicada de emergência climática. Então, se a gente não tomar uma atitude agora, né, se a gente não entender que está todo mundo no mesmo barco, que todo mundo tem que remar na mesma direção, para onde a gente vai caminhar? E uma voz isolada, ela é única, né? Ela pode até fazer a diferença, mas ela é única. E várias vozes juntas, com certeza o efeito é mais forte, mais potente, né? Com certeza, é isso. Gabi, qual livro você acha que toda mulher precisa ler? Ai, meu Deus.
Qual livro? Ai, tantos livros passaram, deixa eu tentar pensar um aqui. Cara, se eu pudesse escolher um, é A Coragem de Ser Imperfeito, De da quem que é Brené essa? Brown. Da Brené Brown, ela tem 2 TEDs, né? Uhum. TEDx, né? Um sobre vergonha, outro sobre vulnerabilidade. E eu sou antes e depois do livro, né? Assim, foi um livro que me marcou muito, assim, de entender, né? Porque eu acho que no geral, as mulheres, a gente é muito educada, né, de que a gente tem que ser perfeita e que a gente tem que ser perfeita em todos os ambientes, em todos Sim. os espaços, em todas as funções. Isso é muito, 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 muito pesado. Então, foi muito importante para mim essa leitura para poder me libertar mesmo disso, de dizer, não, eu sou imperfeita e tudo bem, que bom que eu sou imperfeita, deixa eu ser a mãe perfeita do meu filho, porque, né, se a gente está aqui, não é à toa, Deus escolheu, né, para a gente estar nessa relação junto, então a gente está aqui para aprender junto. Gabi, queria te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite e quero fazer já o próximo. Quero que você volte aqui depois das eleições desse ano para a gente analisar aí esse cenário, como é que ficou a representação feminina. Vai ser um prazer retornar e quero te agradecer mais uma vez pelo convite, estamos às ordens para a gente poder ir, né, enfim, dar as mãos nos projetos que façam sentido. Quero deixar um convite, né, a todo mundo que está aqui nos ouvindo, porque a gente já está com uma comunidade ativa que não vai funcionar só para as eleições, que é a comunidade Quero Você Eleita. A ideia que a gente está aí trazendo é realmente estar de forma gratuita capacitando e dando as mãos para as candidatas nessas eleições, dentro do possível. E a gente está tendo encontros semanais com as nossas consultoras, que são especialistas, né, nos temas. Então, a gente teve ontem, por exemplo, a Luca, que estava falando sobre redes sociais e como, na verdade, as redes sociais não podem ser só um diário, tem que ter uma estratégia por trás para que, de fato, ali, cada postagem vire, de fato, um voto, né, e não seja, assim, só uma curtida, que não seja só, né, um comentário, mas que, de fato, vire votos, enfim. Então, a gente vai ter encontros aí na próxima semana. Então, deixar esse convite, entra no perfil da Quero Você Eleita, é @Quero Você Eleita no Instagram. E lá a gente está, né, divulgando as atividades da comunidade. E também, para quem quiser me seguir, é @gabriela.hollenberg. Tô com escritório, tô aí cheio de trabalho para essas eleições. A gente vai atuar também e vai trazer muito esclarecimento na nossa página também no escritório, para que essas candidatas e candidatos não caiam em ciladas, porque às vezes pequenas coisinhas fazem toda a diferença numa eleição. Obrigada. Eu conversei com a Gabriela Hollenberg, ela é advogada, cientista política e fundadora do Quero Você Eleita. E você, gostou desse bate-papo? Então, deixa o seu like. Eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Obrigada, tchau!